falar bastante dessa situação aí. Foi confirmado hoje pela manhã o acerto do jogador com o Vasco, tempo de contrato e também os salários. Vamos falar também aqui da situação do Richarlison. O jogador falou sobre uma possível transferência para o Vasco e também mudanças no time titular para o clássico contra o Flamengo. O Álvaro Pacheco promete mudar o time aí do Vasco, hein? Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí. Bom, pessoal, o Vasco que vai enfrentar o Flamengo aí no próximo domingo, às 4 horas da tarde, no Maracanã. O jogo é mando de campo do Vasco. Essa partida marca o retorno aí do Campeonato Brasileiro. Ficou paralisado aí por 2 semanas após aí os incidentes acontecidos lá no Rio Grande do Sul, e agora o campeonato está de volta e o Vasco já vai ter logo de cara o clássico, o maior clássico do futebol brasileiro. Vai enfrentar a mulambada e esperamos aí que o Vasco consiga vencer e ponha um fim na péssima sequência que temos contra o nosso maior rival. E nesse jogo vamos ter a estreia do técnico Álvaro Pacheco, que comandará a equipe do Vasco pela primeira vez. Ficará ali à beira do gramado, comandando a equipe, já que no jogo contra o Fortaleza pela Copa do Brasil, ele somente esteve em São Januário, mas não teve o privilégio de comandar a equipe à beira do gramado. Nesse jogo, ele já estará implantando aí as suas ideias, e de acordo com as informações do jornalista Joel Silva, lá do canal Atenção Vascaínos, a tendência é que tenhamos mudança aí no time titular do Vasco. O João Vitor voltará a ser zagueiro e o Pumita Rodrigues entrará na lateral direita. Contudo, o Maicon perdeu o espaço aí e acabou saindo do time titular. A tendência é que o Vasco entre em campo com o Léo Jardim, com o Pumita Rodrigues na lateral direita, a zaga com o João Vitor e Léo, Lucas Piton na lateral esquerda, o meio campo mantido, o mesmo que vinha jogando aí nos últimos jogos com Esforza, Galdames e Payet. O ataque será o mesmo que venceu o Fortaleza com o Adson, David e Verratti. Esse é o provável Vasco que vai enfrentar a mulambada aí no próximo domingo, e só a vitória interessa para o Vasco, já que o mando de campo é do Vasco. E claro, para pôr um fim nessa péssima sequência que temos contra o nosso maior rival. O Vasco precisa voltar a se acostumar a vencer o Flamengo, já que infelizmente o Vasco não anda tão bem assim das pernas quando o assunto é clássico dos milhões. Esperamos aí que o Vasco volte a vencer e no segundo turno, o Vasco com um time muito melhor, já com o Felipe Coutinho, com outros reforços, o Vasco também consiga vencer a mulambada e passe ileso no Campeonato Brasileiro contra esses mulamba aí, cara. Porque o torcedor não aguenta mais, né, velho? Tá na hora do Vasco passar a vencer o Flamengo, assim como era lá na época que tinha lá o Riascos, o Nenê. O Vasco passou anos sem perder pro Flamengo. A gente espera que volte a ter essa hegemonia cruzmaltina frente ao nosso maior rival. Mas é um jogo muito complicado, vamos ser honestos, né, cara? O elenco do Vasco é muito inferior ao do Flamengo, mas clássico é clássico, como diz o outro. Torcemos, vamos apoiar muito, torcer muito para que o Vasco vença esse jogo, ainda mais na estreia do nosso treinador, que chega aí cheio de motivação. O treinador está sendo bem intenso nos treinamentos, cobrando muito os jogadores, trabalhando, veio para trabalhar, não veio para cobrar nada, exigir nada do clube. Ele veio para trabalhar com o que ele tem em mãos. E até esse presente momento eu estou gostando muito da postura do Álvaro Pacheco, que não reclamou de nada, que não pediu reforço, que não reclamou da estrutura do clube, que não fez absolutamente nada. O cara tá só trabalhando. Ele chegou para comandar o time do Vasco, tirar o Vasco dessa situação e fazer o Vasco jogar bola. Esse é o trabalho dele. Esperamos que ele tenha muito sucesso e que em julho o Vasco dê bons reforços na mão do Álvaro Pacheco, porque se ele começar a fazer um bom trabalho com esse elenco aí, imagine com bons jogadores. Bom, pessoal, o atacante Richarlison, que foi bastante especulado no Vasco nessa semana, se pronunciou sobre a respeito da sua saída do Tottenham para possivelmente vir jogar no Vasco. De acordo com o jogador, ele disse que abriu mão das férias para vir trabalhar em São Paulo para poder voltar bem e está pronto para a próxima temporada. Ele ressaltou que nunca disse que estava insatisfeito no Tottenham e tudo que vem saindo na mídia sobre as negociações e a possível saída dele é fake news. Ele não sabe de onde tiraram isso. E ele disse que não sairá da Inglaterra na próxima temporada. O Richarlison ficou pistola aí com a possibilidade de saída dele do Tottenham e ele foi muito especulado aí no Vasco, né, cara? Foi confirmado por alguns jornalistas falando que ele estava assim em negociações com o Vasco e que o Vasco estaria tentando contratar ele por empréstimo. Ele desmentiu totalmente isso, disse que vai continuar no Tottenham. Outra situação que tivemos aí, uma novidade, é do Thiago Alcântara, o jogador que também está totalmente descartado. Tem um salário astronômico, ganha cerca de 5 milhões de reais lá no Liverpool, seu ex-clube, já que ele saiu, não vai renovar o seu contrato
com o clube inglês, e o Vasco recuou bastante nessa contratação após o jogador confirmar que deseja continuar no futebol do exterior. E hoje o Girona da Espanha é o clube que está tentando a sua contratação juntamente com o Barcelona. Esses dois clubes, além do Vasco, foram os clubes que demonstraram interesse na contratação do atleta, que é mulambo, né, cara? Acho que aqui no Brasil ele vai querer voltar para jogar no seu clube aí do coração, e o Vasco vai ter que buscar outros nomes aí no mercado. Bom, pessoal, e a grande notícia do dia, sem dúvida nenhuma, é o acerto dos salários aí do Vasco com o Felipe Coutinho. De acordo com o portal Trivela, o Vasco já acertou a parte salarial e o tempo de contrato com o jogador. Tudo já está sendo redigido. Falta ainda a definição com Aston Villa, que é a liberação do clube inglês, se vai rescindir o contrato do atleta ou se vai emprestá-lo ao Vasco, talvez até o final dessa temporada, com obrigação ou opção de compra. As informações que temos é que faltam poucos detalhes aí para que seja concluído a negociação. O torcedor já não aguenta mais, né? O torcedor a todo momento está esperando, atualizando lá o Net Vasco, lá vendo Felipe Coutinho contratado, esperando essa notícia. Só que agora a notícia, realmente, a grande notícia do dia é de que o Vasco já acertou a parte salarial com o atleta e o tempo de contrato. O Felipe Coutinho, um jogador de 31 anos, quer voltar ao Vasco. Saiu informações ontem que o Flamengo e o Botafogo procuraram um atleta, porém ele disse não. Deixou claro que no Brasil ele só joga no Vasco. Isso também fechou as portas para o Cruzeiro, que também era um outro clube interessado no jogador. No exterior, o único time que demonstrou interesse foi o Besiktas da Turquia, porém a vontade do jogador de estar no Vasco, de jogar no Vasco, falou mais alto, tanto que o clube turco parece que desistiu de uma possibilidade de contratar aí o Felipe Coutinho. O jogador está no Rio de Janeiro curtindo suas férias. E a ideia do Vasco é que feche essa contratação o mais rápido possível para que nesse mês de junho ele comece a treinar lá no CT do Vasco, para que no próximo dia 10 de julho, quando abrir a janela de transferências, ele esteja apto a entrar em campo, esteja 100%, já bem habituado com o elenco vascaíno e poder já ajudar o Vasco, diferentemente do que foi o Paê, né, que precisou de um grande período de adaptação, precisou ir entrar em forma, um pouco mais em forma, para entrar em campo, para poder ajudar o Vasco. E nem assim foi suficiente. Tanto que ele fez uma excelente pré-temporada para iniciar esse ano de 2024 voando, né? A gente está vendo aí a qualidade técnica do Paê apuradíssimo, o jogador fino, né? O jogador com físico em dia. A gente espera que o Felipe Coutinho faça meio que uma mini pré-temporada nesse período que ele ficará aí no Vasco no mês de junho, caso ele seja contratado já agora, e esperamos que dê muito certo, seja um retorno de sucesso. Muita gente que ainda está com medo do Felipe Coutinho acertar com o Vasco e repetir o que o Alex Teixeira fez, né? Que veio com uma grande expectativa, foi apresentado em São Januário, um sucesso danado a volta do Alex Teixeira, mas dentro de campo não deu nada certo, né? Deu tudo errado. A única coisa boa que o Alex Teixeira fez pelo Vasco foi aqueles gols salvadores contra o Operário na Série B. Isso foi muito pouco pela expectativa do torcedor vascaíno quanto àquele jogador que até hoje está desempregado, né? Esperamos que o Felipe Coutinho não repita o filme feito pelo Alex Teixeira e que ele seja um jogador extremamente qualificado e que ajude o Vasco nesse ano a realizar um grande sonho do torcedor, que é ser bicampeão da Copa do Brasil. Claramente, não é sozinho que ele vai conseguir isso, né? O Vasco tem que buscar reforço ainda em meio a toda essa indefinição gigantesca envolvendo a SAF do Vasco, se a CSS7 Partners vai voltar a ter o controle do futebol, se vai continuar o controle com o associativo, não tem grana para fazer grandes investimentos, ou se o Vasco vai passar para um outro dono, que aparentemente seria a Crefisa. Eu acho que o Vasco estava contando que a Crefisa iria comprar a SAF do Vasco, infelizmente o negócio não deu certo, por conta tanto do conflito de interesses com o Palmeiras e, claro, pela pedida da CSS7 Partners, que não teria agradado a Crefisa, e a Crefisa acabou saindo fora do negócio. Mais que eles neguem que nunca teve interesse em comprar o Vasco, mas teve sim. Vários jornalistas confirmaram que o interesse da Crefisa era real e que eles teriam feito já uma proposta para comprar a SAF do Vasco, porém, ao analisar melhor a situação com o Palmeiras, eles desistiram totalmente do negócio. E agora não sabemos quem será a empresa que vai comprar o Vasco. Já tem alguns dias que não temos nenhum tipo de informação, nenhuma atualização quanto a esse assunto. As últimas informações que tivemos foi da semana passada, no início da semana passada. Fundos árabes estariam interessados no Vasco, que a empresa FSG, dona do Liverpool, também estaria interessada, mas que já teria ficado um pouco com o pé atrás após o Vasco colocar a CSS7 Partners na justiça, retomar o controle da SAF dessa maneira. Isso não teria agradado essa empresa, que parece que não tem mais o interesse em comprar a SAF do Vasco. E por último surgiu a dona do Aston Villa, a V-Sports, que é uma empresa que gere muito bem o Aston Villa, porém até agora não teve nenhum tipo de avanço. Vamos aguardar aí os próximos dias se vai existir uma possibilidade de venda do Vasco
o Vasco tem que ser vendido o mais rápido possível, conseguir resolver essa situação com a CSA7 Partners o quanto antes para o Vasco sair da mão desses norte-americanos, né? Vale ressaltar que o Vasco ainda segue na mão do associativo, a justiça negou totalmente a cassação da liminar que era favorável ao associativo do Vasco. A CSA7 Partners tenta buscar novos recursos para tentar recuperar o futebol do Vasco.